Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos fazendo essa live junto com o Dr. Diógenes Machado. Como vocês viram, vamos abordar uma questão importante sobre o momento certo de se pensar em prótese de quadril. Essa live a gente está trazendo também através do Instituto Recovery, tá? O Instituto Recovery ele está localizado aqui em Campinas, próximo à Lagoa do Taquaral. É um espaço muito interessante que reúne profissionais especializados relacionados à saúde. Então, a gente tem uma equipe de médicos, fisioterapeutas, educadores físicos e oferece diversos tipos de tratamento e atendimento no que diz respeito à saúde, desde fisioterapia, como a parte vertebral, de coluna, parte de joelho, quadril, ortopedia, a parte de palmilhas, pilates, ou seja, tudo que diz respeito a essa área de saúde, o Recovery, ele atua muito forte aqui em Campinas. E o Dr. Diógenes, ele faz parte do nosso instituto. Ele é formado em medicina pela Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, fez residência em ortopedia pela PUC Campinas, tem subespecialização em cirurgia do quadril, atua no Hospital da PUC, na Beneficência Portuguesa, no Samaritano, e faz parte também do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Esporte em São João da Boa Vista. Então, queria agradecer muito aí pela presença hoje do Dr. Diógenes, para a gente abordar esse assunto aí tão pertinente. Tudo bem, doutor? Beleza, Gabriel, boa noite, valeu aí. Legal, achei interessante aí, esse convite do Instituto, acho válido isso aí. Vamos começar a conversar um pouquinho, né? Levar informação também para os nossos pacientes, vamos discutir um pouquinho aí sobre a tão falada prótese de quadril, né? Pois é, um assunto que é bastante... imagino que tem uma demanda muito grande, pelo que eu percebo, não sou da área especificamente, mas estando lá no Instituto e conversando bastante com médicos e profissionais da saúde, a gente vê que esse é um assunto que tem bastante demanda. Então, até queria começar fazendo uma pergunta para você, Diógenes, que seria o seguinte: como que eu sei, por exemplo, ou como que eu posso identificar que eu tenho um problema de quadril? Na verdade, não só do quadril, mas também as outras articulações, né? O nosso organismo, ele não foi feito para sentir dor. Então, numa situação normal, nós não devemos sentir dor. Mas também, tipo, o nosso corpo ele é muito inteligente e ele tem vários mecanismos que mandam esse sinal de dor para o cérebro para, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, tanto que, normalmente, desde o nosso desenvolvimento, quando criança, nós não sentimos dor. Quando a gente começa a poupar um lado, a criança não começa a pisar, ela começa a mancar, são alguns sinais que a gente começa a ficar atento. E no adulto também é assim. Só que no adulto é mais fácil, porque o adulto ele já tem uma compreensão melhor do próprio corpo, de dor, do que limita as funções, ele consegue procurar ajuda e consegue definir melhor a dor do que uma criança, né? Então, toda e qualquer situação em que a gente tem a dor e em um movimento, em uma situação na qual até então não se sentia nada, é de se chamar a atenção. Uma outra situação também é quando, às vezes, não tem a dor, não existe a dor, mas existe uma limitação. Opa, eu conseguia fazer tudo. Quando eu entrava e saía do carro era mais fácil, agora eu não tenho tamanha agilidade. Ou então, para calçar o sapato, cortar o dedo das unhas dos pés. Opa, até então ia numa boa, mas eu tenho notado que de um tempo para cá eu não consigo mais enxugar entre meus dedos, cortar a unha do dedão do pé ficou difícil, calçar a meia. Então, são pequenos sinais que algo está acontecendo. Porque também existe um mecanismo de defesa nosso, que é não aceitar a dor, ou então, não vou procurar atendimento, porque essa dor ela é leve, ela não me limita, eu não vou tomar remédio, não quero tomar, e acaba deixando isso passar. E a hora que chama atenção de acordo, né, que quando o paciente procura a gente, às vezes uma alteração um pouco maior já existe, porque chamou bastante atenção dele, né, nas limitações das funções do dia a dia, a dor, e daí a gente já tem que ter uma abordagem um pouco mais, não necessariamente agressiva, mas temos que trabalhar de maneira um pouco mais firme, né? Sim. E até uma questão dentro disso.
O doutor comentou sobre a questão de repente, uma criança, diferenças de identificação dessa dor, né, de uma criança para um adulto e por aí vai. E esse tipo de problema, ele acontece mais com pessoas de alguma idade em específica ou não? Quais geralmente são as causas disso? Na verdade, a gente tem que dividir. De acordo com faixas etárias, nós temos algumas patologias que são esperadas para cada faixa etária, né? Só que no indivíduo adulto, algumas alterações lá da infância, a gente pode ter como repercussão na fase adulta, né? Já um adulto jovem, não necessariamente. Até mesmo alguns adolescentes que já têm o esqueleto maduro, já se desenvolveu, algumas alterações elas já começam a chamar a atenção por conta de alguns problemas lá da infância. É engraçado que às vezes eu até pergunto para os pacientes se sabem se foi parto cesárea, se foi parto normal, se a mãe comentou alguma coisa. Não, foi parto cesárea porque não encaixou, ou então você estava sentado, que são alguns sinais, algumas alterações, já desde o período embrionário, que às vezes não necessariamente durante a infância o paciente vai ter alguma limitação, mas lá na fase adulta a gente tem algumas alterações. Tipo, as artroses secundárias, as displasias, normalmente elas têm relação com problemas, alterações já intraútero, né, e do desenvolvimento. Normalmente o paciente ele vai falar, eu precisei usar botinha, eu tinha o pé torto, alguma coisa do tipo, são alguns sinais que a gente já começa a ficar atento já. Isso no paciente adulto, né, associado à limitação, dor e perda da função, né. Entendi. Então quer dizer que causas pode ser algo desde genético ou que veio da pessoa desde a infância, como algo que ao decorrer do tempo começou a aparecer. Sim. O trauma é uma situação que pode ter grandes repercussões a nível da articulação do quadril, né? As fraturas. E às vezes alguns traumas sem fratura também podem levar a um quadro de necrose, que é uma doença que ela está muito mais relacionada ao metabolismo do que um trauma. Mas nós podemos ter a necrose pós-traumática, mas também a necrose relacionada ao metabolismo. Pacientes que têm problema de coagulação, que tem um estado de hipercoagulabilidade, pacientes com anemia falciforme também podem ter uma doença chamada doença de Gaucher, que o paciente ele tem um aumento, uma alteração no metabolismo de colesterol, que também aumenta a chance de ter necrose, tabagismo, etilismo, são situações que são do dia a dia, não necessariamente tem um trauma, mas o paciente jovem aí com 35 anos, um cara em fase ativa, 30, 35 anos, está trabalhando, começa a ter dor, e a hora que a gente busca um pouquinho mais de informação com o exame físico, com a história, com a radiografia, a gente já vê alguns sinais de necrose. Então, o doutor estava explicando, né, as questões das causas. Isso, então, nós temos essas causas metabólicas, né, que podem gerar repercussões a nível da articulação do quadril, as causas traumáticas, e também tem as causas que a gente fala que são mecânicas, que também são de origem, que tem muito mais relação com a parte do desenvolvimento. Hoje em dia nós temos uma doença que é muito falada hoje, porque ela é mais diagnosticada, que é o impacto fêmuro-acetabular, que nós temos uma deformidade na cabeça do fêmur, ou no acetábulo, que também pode ocorrer nos dois ao mesmo tempo, isso vai interferir no que a gente chama de biomecânica dessa articulação. Então, a maneira como a articulação do quadril ela vai funcionar, ela começa a funcionar de maneira um pouco alterada. Isso pode sobrecarregar algumas áreas do quadril, levando a alterações de cartilagem, lesão do labrum, que é uma estrutura que nós temos que ajuda a vedar a articulação, para que o líquido sinovial, que lubrifica a articulação, ele acabe extravasando. Então, essas alterações mecânicas, elas também podem levar a quadros de artrose, vamos dizer, que é um dos principais motivos da artroplastia. Tanto que por isso, hoje em dia, se discute muito a artroscopia do quadril. Será que eu faço a artroscopia no quadril do paciente para prevenir uma artrose ou não? E daí são as cirurgias preservadoras. Nós temos tanto a artroscopia como as osteotomias. Mas que daí são, tipo, uma discussão que seria para um outro dia bem mais complexo, vamos dizer. Entendi. E assim, né, doutor, tem muita gente que nos procura e fala o seguinte, né, quando a gente está falando sobre ter que fazer uma cirurgia ou ter que colocar uma prótese,
qualquer coisa que envolva uma intervenção cirúrgica, eu imagino que as pessoas, lógico, causa receio e isso é uma coisa que todo procedimento tem riscos. E quais são, geralmente, aqueles tratamentos ou alternativas que a pessoa tem para tentar antes da cirurgia, né? E quantos por cento, eu não sei nem se a gente consegue ter um percentual, mas geralmente dá para escapar da cirurgia? Uma noção geral disso para a gente. Isso aí a gente tem que dividir em alguns grupos, né? Um deles é o grupo de trauma, fratura do colo do fêmur. O paciente com fratura do colo do fêmur, nós temos que avaliar de acordo com o tipo de fratura, a personalidade da fratura, né? Desvio, se existe uma chance de comprometimento da vascularização da cabeça, que pode levar a uma necrose. Nesse caso, a gente já começa a pensar muito mais no prótese. Quando a gente começa a falar das causas metabólicas, muitas vezes a gente consegue tratar com o tratamento conservador, com a parte de fisioterapia, trabalhando bem a parte muscular, ganho de arco de movimento. Com a fisioterapia a gente consegue a parte de analgesia, mas também temos que tratar a parte do problema metabólico. Isso tem que ser muito bem tratado até mesmo com outras especialidades. O paciente que tem uma causa reumatológica, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, então isso aí tem que estar muito próximo do reumatologista também para que a gente consiga compensar. E daí existem as causas que a gente fala, idiopática ou de origem mecânica, que nós temos que daí dividir também, são pacientes diferentes dentro desse outro grupo. Porque se a gente for pensar só na radiografia, muitas vezes uma alteração radiográfica, ela me dá tipo um embasamento para falar que o paciente ele precisa da prótese. Beleza. Só que como que está a clínica desse paciente? Quais são as limitações desse paciente? Qual é a dor do paciente? Não necessariamente a dor dele corresponde com a alteração radiográfica. Mas também existem os pacientes em que a gente olha a radiografia dele, não tem uma artrose tão grande, só que a parte funcional dele e a parte de dor dele é muito importante. Então são sinais, são pontos que a gente tem que começar a pontuar bem. Não adianta eu pensar simplesmente em tratar o exame. A ressonância ela pode trazer uma informação de como está a cartilagem, às vezes se tem um quadro de necrose que pode estar gerando toda a dor do paciente e o raio-x inicialmente ainda ele não tem alteração. Então a gente tem que entender muito bem como é a dor, qual é a limitação e até os exames de imagem para que a gente consiga montar, entender qual que é o cenário que esse paciente se encontra. Porque eu não gosto, é uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes, eu não gosto de tratar exame. O exame, ele é complementar, ele serve para nos guiar para onde que nós vamos, mas o tratamento conservador, ele tem que ser o primeiro passo. Até mesmo porque, às vezes, a gente consegue tratar a dor desse paciente, que muitas vezes tem uma causa psicológica associada, a gente consegue tratar a parte psicológica, nós conseguimos reabilitar melhor esse paciente com fisioterapia, a função e a dor dele vai embora, ótimo, ele segue o jogo. Existem os casos que a gente tem que trabalhar um pouco mais a parte de dor crônica, então daí uma abordagem para a dor crônica ela é importante, às vezes até um colega, um médico que tenha um pouco mais de experiência com o tratamento de dor crônica, é interessante. Dentro da físio mesmo, existem profissionais que tratam muito bem dor crônica junto com a gente. Então eu sempre falo que isso é um tratamento multidisciplinar. Mulheres, às vezes por conta de uma tendinite glútea, de uma bursite trocantérica, o quadro dela acaba sendo um pouco mais exacerbado. E será que se a gente não tratar melhor essa musculatura, já tomando até mesmo como auxílio, o nutricionista entrando para a gente ajudar a melhorar a parte dessa musculatura. Uma dessas eu consigo ganhar um pouco mais de massa muscular, eu diminuo a sobrecarga na articulação, o físio consegue trabalhar melhor esse paciente, a função desse paciente melhora. Será que a dor dele também não vai melhorar? E será que esse era o momento, só porque a radiografia estava lá ruim, era o momento da cirurgia? Uma dessas a gente consegue postergar. Mas também tem a falha do tratamento conservador. E daí é aquela situação. Será que eu perdi tempo fazendo a físio? Será que eu perdi tempo com uma abordagem nutricional? Será que eu perdi tempo tratando a dor crônica do paciente? Eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, o cenário da cirurgia ele passa a ser diferente.
É um paciente que nós trabalhamos melhor a musculatura dele, então a reabilitação da prótese vai ser melhor. É um paciente que a chance dele ter dor crônica no pós-operatório é menor, porque nós alteramos o limiar de dor, nós tratamos a dor. É um paciente que nós tratamos também a parte psicológica dele. Então ele vai para a cirurgia com mais segurança. E a família tem que estar muito bem ligada a isso também. A família tem que estar entendendo toda essa situação. Porque a prótese de quadril, ela é um procedimento complexo. Vamos dizer, é um procedimento, é uma cirurgia de grande porte. Não necessariamente um procedimento complexo. Quando faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, fica fácil. É a mesma coisa que eu comentar com o encanador. Pô, é difícil trocar o encanamento aqui da minha casa? Ele vai falar que não, que é simples. Só que eu não vou conseguir fazer isso. Para mim pode ser muito complexo. Só que no nosso dia a dia de cirurgia, isso fica fácil. Antigamente, a cirurgia de quadril era tipo, meu Deus do céu, uma prótese de quadril, o que é isso? Continua sendo a cirurgia de grande porte, que era há 10, 20 anos atrás? Sim. Só que o tempo cirúrgico diminuiu. Os materiais melhoraram. A recuperação ela é melhor. Porque a gente consegue já prever melhor as falhas. Então, nós entramos mais preparados. Até mesmo por conta, tipo, hoje eu não sofro a mesma coisa que os meus professores sofreram há 20, 30 anos atrás, quando eles aprenderam. Uma cirurgia que antes durava 4 horas, hoje a gente faz em 1h20, 1h30, e sem pressa, sem correria. Então, são, tipo... ela tem que ser muito bem planejada e muito bem indicada. Não adianta a gente falar, não, a prótese de quadril é para todo mundo. Não. Quando a gente fala de cirurgia eletiva, não só a cirurgia é eletiva. O cirurgião ele tem que ser eleito pelo paciente. E o paciente ele tem que ser eleito pelo médico. Será que é o momento desse paciente ser operado? Sim. Então, e outra coisa, né? O doutor falou uma coisa que eu achei importante, e principalmente para nós, por exemplo, eu que não sou, que sou leigo na questão aí de medicina, mas quando a gente, às vezes, vê uma radiografia e não entende, ou até vê uma radiografia que está dizendo que é complicada, mas o doutor falou assim, às vezes a radiografia mostra uma coisa e a pessoa tem não está numa situação tão difícil quanto a radiografia está mostrando, né? Ou seja, às vezes não está doendo tanto, a pessoa não está tendo uma qualidade de vida ruim, está conseguindo levar numa boa, mas a radiografia está mais assustadora do que a realidade, vamos dizer assim, de qualidade de vida do paciente. Isso acontece. Por isso que o tratamento conservador, ele cabe muito bem. E ele nos dá bons resultados. Porque eu tenho que entender que a radiografia, ela vai me reproduzir uma alteração óssea. Só que será que a causa da dor é essa alteração óssea? Porque a dor ela pode ser intra-articular, da articulação de um problema do osso, da cartilagem, mas essa dor ela pode ser extra-articular. Ela pode ser uma tendinite glútea, ela pode ser uma bursite trocantérica, mas ela também pode ser uma alteração da coluna com dor irradiando para o quadril. Então, a gente entender melhor como é a dor, como ela se comporta, o que piora, o que melhora, o quão limitante ela é de fundamental importância. Porque senão nós vamos começar a operar paciente que não precisa ser operado nesse momento. Isso não significa que esse paciente nunca vai precisar de uma prótese, mas ele tem uma chance maior? Sim, só que esse não é o momento. Entendi. Tem algumas perguntas já que o pessoal está fazendo aqui, eu vou encaixar na nossa conversa, tá, Dr. Jones? E eu acho que é legal porque enriquece, inclusive já deixo o convite a todos que estão participando, que se quiserem fazer questões para a gente vai encaixando aqui durante o nosso bate-papo. A gente geralmente elenca já algumas questões para nortear a nossa conversa, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas que a gente vai encaixando com certeza aqui, tá? Uma pergunta que foi feita aqui pela Elaine, que foi a seguinte: e se o paciente tiver diabetes, qual a indicação da prótese? Não sei se a gente já poderia abordar isso, doutor, mas é uma pergunta que apareceu aqui. O seguinte, não necessariamente o diabetes vai indicar ou contraindicar a prótese. Quando a gente fala de uma cirurgia eletiva, que não é aquele paciente que precisa ser operado agora, então, por que não? Vamos conversar com o endócrino, vamos conversar com o clínico que trata esse paciente,
para que o diabetes desse paciente seja compensado, a gente consiga melhorar os níveis glicêmicos desse paciente, tratar o diabetes, que também é de fundamental importância, porque isso a gente vai ter uma segurança maior em relação à parte anestésica e até mesmo a reabilitação pós. Porque um paciente que ele tem aí uma alteração dos níveis glicêmicos, às vezes ele toma medicação ou ele usa insulina, digamos que ele tem uma alteração muito abrupta aí da glicemia e ele acaba caindo muito rápido, ele entra num quadro de hipoglicemia durante a fisioterapia, sei lá, ou em casa, andando. Então, a gente conseguir compensar isso daí é importante. Todas as comorbidades, eu gosto sempre da gente tentar compensar. Eu mando para o clínico, quando o paciente tem alterações reumatológicas, eu mando para o reumato, ou então o paciente mais idoso vai para o geriatra, vai para o cardio, vamos deixar tudo compensado. Vamos entrar na cirurgia com o melhor cenário possível. Nós não estamos falando de uma urgência. Dá para a gente programar. Se a gente entra para uma guerra sabendo quem que é o nosso adversário, sabendo o terreno que nós vamos lutar, a chance da gente sair vencedor é muito maior. Então, eu acho que são coisas que nós podemos planejar melhor, né? Então, isso faz parte do planejamento cirúrgico. O planejamento cirúrgico, eu não vejo ele simplesmente eu pegando a radiografia, desenhando, entendendo o implante que eu tenho que usar, o tamanho do implante, qual implante, se é melhor uma haste cimentada ou uma haste sem cimento. Eu acho que a gente trabalhar toda essa parte extra centro cirúrgico melhor, isso faz parte do planejamento cirúrgico. O paciente vai com o físio, trabalha primeiro, conhece o físio, o físio sabe de onde ele vai sair, até onde dá para levar esse paciente. O físio já sabe quem que é o paciente que é um pouco mais moroso, ou então aquele paciente que precisa ser pilhado para fazer o exercício. Então, são situações do pré-operatório, vamos dizer. Entendi. Legal. Mais uma pergunta que veio aqui da Gabriela, dessa vez. A pergunta é a seguinte: doutor, posso ter artrose e não ter dor? Pode. Como eu disse, ou então, às vezes, o paciente ele até tem dor, só que não é a principal dor do paciente. Por isso que eu falo, nós temos que examinar bem esse paciente para que nós possamos entender, a dor é intraarticular ou é extraarticular? Ou a dor é de outro sítio, e é uma dor referida nessa região, uma dor irradiada? Porque às vezes a dor é por conta de uma alteração da coluna e essa dor passa pelo quadril, não necessariamente é uma dor do quadril. Então isso pode acontecer. Entendi. Legal. E aí tem uma pergunta que também a gente tinha separado para fazer, até para ter uma noção geral, e acho que seria legal se o doutor conseguisse explicar de uma forma simples, né, se for possível, como que geralmente funciona a operação mesmo de prótese, né, no quadril. Como que é o pré-operatório, como que é o pós? Dá para dar uma noção geral para a gente entender um pouquinho? Sim. Então, vamos dividir, vou tentar ser bem rápido. O paciente eletivo, eu já comentei mais ou menos desse pré-operatório, a gente trabalhar direitinho. Falhou o tratamento conservador, ele foi para o clínico, para o geriatra, para o reumato, compensamos toda a parte clínica do paciente. Daí, radiograficamente, tem a indicação, ótimo. Eu vou entender melhor a parte anatômica. Quais são as alterações que esse paciente tem no quadril? Que tipo de implante que eu vou usar? Isso daí é quando eu falo que eu começo o meu desenho no raio-x, que daí a gente começa a fazer algumas aferições de ângulo, de comprimento, se tem diferença do comprimento de uma perna para outra, de um membro para o outro, que eu tenho que compensar durante a cirurgia. Saber indicar a prótese ideal para esse paciente, o tipo de implante para esse paciente. Que no paciente do trauma, às vezes nós não temos tamanho-tempo, mas quanto antes a gente operar, é aquele vozinho que caiu em casa, quebrou o colo do fêmur e precisa da prótese. Opa, ele chegou no hospital, então o ideal também que daí o pessoal da clínica médica compense o melhor possível esse paciente, para que ele consiga ir para o centro cirúrgico o mais próximo de uma situação aí de controle da parte clínica dele. Digamos que para tentar aproximar ele do paciente eletivo, para que com isso o anestesista consiga trabalhar de maneira adequada, tanto na indicação do tipo de anestesia, se vai ser só com RAC, se vai ser RAC sedação, se precisa de anestesia geral associada com a RAC, ou algum outro bloqueio, alguma coisa do tipo. E daí nós vamos para a cirurgia. A cirurgia em si,
tanto para o paciente com fratura e o paciente eletivo, elas são muito parecidas. A única diferença é que o paciente que tem a fratura, eu vou ter que no intraoperatório, pode ser que eu tenha que regularizar onde tem a fratura, que na verdade é o corte que eu faço no fêmur quando eu estou fazendo a prótese eletiva. Um cuidado que nós temos que ter a mais do paciente da fratura é que ele tem uma chance maior de complicação por conta de instabilidade. O paciente eletivo, a gente tem uma menor chance de instabilidade. O que seria instabilidade? A prótese deslocar, a prótese luxar. Mas também nós conseguimos hoje já, com implantes que nós temos acesso hoje em dia, até mesmo no cuidado com partes moles, os tendões que eu vou trabalhar, a via de acesso que eu vou utilizar, isso também ajuda a minimizar. Tá. Não sei se eu consegui. Sim, eu acho que em linhas gerais dá para ter uma ideia, né? Então, assim, se for falar, até para a pessoa ter uma expectativa, varia muito, assim, o que é o tempo de recuperação de uma cirurgia dessa? Um dos pontos mais importantes em relação à recuperação é a parte motora. Então, quanto antes eu conseguir ativar a parte motora desse paciente, é melhor. Lógico que, para que eu consiga ativar a parte motora, eu tenho que tirar a dor dele. Em alguns casos, a gente tem que lançar mão de alguns opioides, medicações, alguns análogos da morfina, né, o tramal, buprenorfina, nós temos vários aí, para que a gente consiga tirar bem a dor, quando necessário, para que esse paciente comece o quanto antes, ou pelo menos ficar sentado já no primeiro pós-operatório. Uma coisa que eu gosto de fazer é, dentro de 24 horas, tentar colocar esse paciente em pé. E nós já começarmos um treino de marcha. Isso falando do cenário, correu tudo bem a cirurgia, deu tudo certo, a prótese está boa, está estável, o paciente tem dor, mas é uma dor que a gente consegue controlar com a medicação. O quanto antes nós colocarmos ele em pé, iniciarmos o trabalho de marcha, é melhor. Antes essa musculatura recupera, menor a chance de dor crônica, menores as complicações em relação à trombose, porque a gente consegue ativar também a parte circulatória, então diminui a chance de complicações, que é uma das mais temidas, que é a trombose, né? E eu consigo tirar, às vezes, esse paciente da cama, parece besteira, mas esse paciente não precisa ficar de fralda, esse paciente não precisa ficar sondado. São situações que aumentam as chances de infecção, que é uma outra coisa que nós morremos de medo. E esse paciente, no primeiro pós-operatório, clinicamente ele está bem, os exames estão ok, ele já realizou o trabalho de marcha, uma coisa que eu gosto de fazer é a alta precoce, devolver o paciente para casa. Por quê? Ele tem dor. Ótimo, isso é esperado que ocorra. Então a gente vai trabalhar a dor com medicações. Nós temos várias maneiras de tratar a dor. Não precisa ser só na veia dentro do hospital. Mas eu consigo devolver o paciente para casa, onde o ambiente dele, nós nem precisamos comparar, não precisamos nem comparar com o hospital em relação à insalubridade. A casa é muito mais segura. Nós não temos os germes que nós temos no hospital. Diminuem as chances de infecção. O paciente voltando para casa, ele tem contato com a família. A parte psicológica dele se recupera melhor. Ele se sente muito mais acolhido em casa do que no hospital. Ele já começa a se aproximar mais das atividades diárias, da vida normal dele, né? Então, quanto antes a gente conseguir tirar o paciente do hospital, é melhor. Melhora a recuperação dele. E daí nós vamos falar da reabilitação. A reabilitação, daí o paciente eletivo, que a gente já tem o físio acompanhando de perto esse paciente que já conhece, desde o primeiro pós-op, a gente já vai trabalhar aí os exercícios para ativação de musculatura, o paciente, para que ele seja reeducado no gesto, vamos dizer, o levantar e sair da cama, quais são os cuidados que ele tem que ter, o sentar e levantar do vaso sanitário, será que foram feitas as adequações em casa, tipo um assento elevado do vaso sanitário para diminuir a chance de complicação? Quando ele vai levantar e sair da cama, como que ele faz, quais são os movimentos? E para que a gente consiga fazer a progressão do trabalho de ativação muscular e também da marcha, tirando esse paciente do andador, tirando esse paciente da muleta, progredindo ele para uma bengalinha de 4 apoios, quando necessário, e até já tirando ele dessa proteção de apoio, né? Para que a gente consiga trabalhar melhor cada vez mais essa reabilitação. Legal. Tem mais perguntas aqui do pessoal. Temos aqui mais uma pergunta da Elaine, que é a seguinte. Se der uma diferença de centímetros na cirurgia de prótese,
é necessário outra cirurgia de prótese para fazer o reparo ou outro tipo de cirurgia? Isso depende. Nós temos que entender o porquê o que a gente usa o termo discrepância, né, essa diferença. O porquê dessa discrepância. Uma das coisas que eu gosto do planejamento cirúrgico é já entender se existem algumas diferenças ou não. No planejamento cirúrgico, eu consigo estimar essa possível diferença para mais ou menos o que eu espero, o que eu tenho que corrigir, o quanto eu tenho que corrigir e como eu vou corrigir. Será que eu consigo corrigir isso só com a prótese? Ou eu preciso de um procedimento intraoperatório para auxiliar? Existem algumas alterações que, inicialmente, o paciente ele tem o lado acometido, o lado doente, encurtado, um quadro de displasia. E eu tenho que baixar o que a gente chama de centro de rotação, para melhorar a biomecânica desse quadril, para que ele fique alinhado, para que a gente tenha um balanceamento dessa musculatura. Só que nessa, eu acabo alongando essa perna. Dependendo da quantidade que eu vou alongar desse membro, eu tenho que trabalhar, que eu tenho que tirar um pedaço de osso do fêmur, porque senão eu compenso o comprimento, só que eu gero uma lesão do nervo, do nervo ciático. Então, são situações que a gente tem que se programar. Existem os casos em que o paciente ele tem acometimento dos dois lados, e ao corrigir um dos lados, a gente passa a ter essa diferença, que ela vai ser corrigida quando o outro lado for operado. Entendi. Então, nós temos que entender bem qual é a causa. O planejamento cirúrgico é de fundamental importância nesses casos, para que a gente consiga minimizar exatamente essas alterações. O ideal é sempre a gente tentar equalizar o máximo possível o comprimento dos membros. Lógico que, em algumas situações, para que a gente consiga um pouco mais de estabilidade, não é o ideal, mas existem situações que, para que a gente consiga um pouco mais de estabilidade, o membro operado ele fica um pouco mais alongado. Até na casa aí de 2,5, 3 centímetros, a nossa pelve ela compensa isso daí e o paciente nem percebe. Outras situações em que o paciente já nota isso, ele percebe, uma possibilidade seria o uso do solado de compensação ou uma palmilha para a gente tentar compensar isso daí e melhorar a parte de marcha, diminuir a sobrecarga do quadril do outro lado, diminuir a sobrecarga de joelho, da lombar e até mesmo da própria prótese. Porque quando a gente tem essas alterações, pode ser que a gente tenha uma exposição maior, uma solicitação maior desse implante, aumentando a chance de desgaste um pouco mais precoce do que se ele estivesse no lugar ideal dele. E daí ele está no lugar onde ele tinha que estar. Então daí o que eu brinco com os pacientes, é igual ao carro. Daí nós vamos trabalhar a parte de alinhamento e balanceamento. Se daí tiver tudo ok, a chance desse implante durar é muito grande. Entendi. Bacana. Mais uma pergunta aqui, doutor, que é a seguinte, é da Carla, tá? Doutor, quanto tempo até a pessoa voltar a uma vida normal? Quais limitações definitivas o paciente terá em termos de atividades físicas? O que não pode mais fazer? Imagino que depende do caso, né? Mas... Exato, isso vai variar muito, principalmente da condição muscular desse paciente. Lógico que isso varia, como vai ser o pós-operatório, as limitações, o que pode, o que não pode, isso tem relação com a parte muscular e também com a via de acesso. Lógico que nós temos as 3 principais vias, uma via anterior direta, a via lateral e a via posterolateral. Mas hoje, com o conhecimento da biomecânica, o entendimento melhor da cirurgia, o cuidado com partes moles que a gente fala, nós temos uma estabilidade melhor dos implantes. Então, em alguns casos, a gente orienta o paciente a evitar cruzar a perna, evitar sentar em um lugar baixo, um local que ele faça uma flexão acima de 90 graus do quadril, evitar, operou o lado direito, ele vai dormir, vai deitar em cima de que lado? Só durmo de lado, doutor. Então, deita em cima do lado esquerdo, mas com o cuidado de usar um travesseiro ou um coxim, para que a gente mantenha as pernas um pouco mais abertas, o que a gente chama, né, de abduzidas, para diminuir a chance de complicação. Principalmente nesse primeiro tempo de pós-operatório, onde partes moles, musculatura, cápsula, os tendões, eles ainda não cicatrizaram. Lógico que depois de um certo tempo, aí, na casa de 4 a 6 meses, o
o paciente que tem uma musculatura boa, que tem uma percepção corporal boa, a gente consegue liberar esse paciente para mais coisas. Ele consegue ter uma qualidade de vida praticamente como se não tivesse operado. Eu brinco com os pacientes que o paciente da prótese de quadril eletiva, o ideal é que ele passe por 4 períodos de Alzheimer, né? Ele vai ter 4. O primeiro é quando ele começa a esquecer o andador, e daí é a hora da gente partir para a bengalinha. Daí depois ele passa a esquecer a bengala, ótimo. Então a recuperação está sendo muito boa. O terceiro momento é quando ele esquece que ele operou, ele já está fazendo tudo normal. E o quarto momento, que é o principal, é quando ele esquece até do médico, ele nem lembra quem operou ele, aí ele já está tocando a vida normal e não tem limitação nenhuma. Eu brinco muito disso, mas são os nossos objetivos com a cirurgia. Porque isso mostra que a cirurgia deu certo e que o paciente está bem. Em relação às atividades físicas, muito se pergunta, principalmente o homem, eu posso voltar a jogar futebol? Eu posso jogar basquete? Quero jogar vôlei? Daí musculação, né? Exato. Corrida, não sei. Nós não temos nada na literatura que fala, não pode fazer isso ou só pode fazer aquilo. Porque a partir do momento que o paciente ele pode voltar até fazer uma corrida, por que ele não pode jogar futebol? Só que daí vem aquela pergunta, tem quanto tempo que o senhor não joga futebol? Doutor, tem 20 anos que eu não jogo futebol. Poxa, nós vamos operar, vamos resolver o problema. Será que precisa jogar futebol? Será que eu preciso jogar basquete? Será que eu preciso jogar vôlei? Mas, doutor, eu sempre gostei disso. Tudo bem, só que daí são as exposições. É o cara que... Por que ele vai jogar futebol, correndo risco? Ele pode se proteger, mas o cara que está jogando contra ele não sabe se ele tem uma prótese. O cara vai, entra num carrinho, ele acaba caindo e tem uma fratura periprotética. Ele tem uma complicação da prótese. É diferente do tênis, diferente da academia, em que você faz sozinho, você não está disputando com ninguém, não tem a chance de um choque com alguém que aumente a chance de você cair e ter uma fratura periprotética. Então, o tênis, a gente tem uma segurança maior. Porque o paciente ele vai conseguir fazer um movimento, o gesto do tênis, ele vai conseguir jogar. Lógico que às vezes ele, pela idade, não vai jogar para disputar um campeonato. Mas de maneira recreativa, qual o problema? Não, pode ir. Posso ir para academia? Posso. Posso fazer pilates? Pode, não tem problema. Posso pedalar? Pode. Posso tentar minha corridinha? Por que não? Então, essas situações elas são até favoráveis, porque a gente consegue fortalecer essa musculatura, melhora o resultado da prótese. Diferente do paciente que eu não vou fazer nada. Ele perde musculatura, aumenta-se a solicitação dessa prótese, aumenta a chance de luxar, de desgaste, um monte de coisa. Entendi. Legal. Eu fiquei sabendo, né, que a cirurgia de quadril ela foi considerada como a cirurgia do século, né, doutor? E aí eu até queria entender isso. Lógico, eu imagino que é uma cirurgia de uma complexidade grande, né, assim, vendo de fora, né, e até queria ouvir também o doutor falando sobre isso. E por que ela teve foi elencada como a cirurgia do século? As artroplastias, de maneira em geral, né, elas devolvem muito a qualidade de vida do paciente. E quando a gente fala que, né, da artroplastia do quadril, hoje em dia, tem pacientes, eu fiz prótese, o paciente mais jovem que eu operei é um paciente de 26 anos. Ele teve uma sequela, uma fratura de acetábulo, em que a cabeça do fêmur necrosou. O cara tinha 25, na época tinha 25 para 26, acho que isso. O cara em fase ativa, querendo trabalhar, não conseguia trabalhar, quase sendo mandado embora porque não produzia, ou por dor, por limitação. Daí você vai, opera esse cara com 26 anos e devolve a qualidade de vida para ele. Ele volta a fazer a caminhada, ele volta a praticar um esporte, ele volta a trabalhar. Então a gente consegue devolver mais a qualidade de vida com isso. Por isso que foi considerada, porque a gente, com a artroplastia, além de tratar a dor, a gente consegue reabilitar a função, devolver a função para o paciente. A liberdade para andar, para caminhar, para correr, né? E sem dor. Lógico que, se a gente for comparar com uma cirurgia cardíaca, com uma cirurgia, ou uma neurocirurgia para um tumor cerebral, são cirurgias complicadíssimas, não é nem essa a discussão. São cirurgias que devolvem a vida para o paciente. Só que esses pacientes, ou às vezes eles já ficam com alguma sequela
que não são sequelas da cirurgia, mas sim do problema de base que ele já tinha, da doença que ele tinha, ou então ele tem uma limitação, ele não pode, pós uma cirurgia cardíaca, de maneira grosseira, vamos falar, ele não pode voltar a correr, ou ele não pode ter uma demanda tão grande da parte cardíaca. Pode ser que ele tenha alguma limitação, não significa que ele vai ter, né? Falando de maneira geral. Coisa que a artroplastia ela devolve mais a independência desse paciente. O paciente ele volta a ter uma qualidade de vida, principalmente o principal ponto que a gente fala, é a devolução da qualidade de vida. Sim. O paciente, aquela mulher com seus 50 anos, que tem uma alteração já por conta de uma artrite reumatoide, não consegue andar, tem uma dor absurda, a parte psicológica dela completamente abalada, ela não consegue ir ao shopping, ou se ela vai ao shopping, ela anda um pouquinho e tem dor. Poxa, a gente vai, opera, devolvemos a função para essa articulação, tratamos a dor, então ela volta a ter vida normal, ela consegue ir ao shopping, ela consegue fazer a caminhada dela, aqui em Campinas, ela consegue ir para a Lagoa, fazer a caminhada dela com as amigas, ela vai para o Pilates. Então, é quase que um renascimento, né, doutor? Existe, alguns colegas até comentam que isso os pacientes falam, tipo, é como se o paciente como se ele se rejuvenescesse, porque ele volta a ter ânimo, ele volta a ter vontade de praticar um esporte, ele volta a ter, ele sai daquela prisão da dor e da limitação que ele vivia. Então, é muito legal. Isso, e o mais gostoso é você observar, o paciente que semanalmente, você conversando com o paciente, conversando com o físio e observando essa evolução dele. E, doutor, não estou nem tomando remédio, já tô pedalando. Não ia te falar, mas eu já tô andando sem andador. Ótimo, que legal, que bom. Doutor, já nem tô usando mais a muleta. Doutor, eu dirigi, viu? Ótimo, que legal, que bom. Afinal de contas, nós operamos por quê? Exatamente para isso. É o que eu falo para o paciente. Quando opera e ele fica com um pouco mais de receio de levantar, com um pouco mais de medo. Não, vem cá, por que nós operamos? Exatamente para isso. Uma vez eu escutei de um colega que a prótese, ela está dentro do quadril, ela já está pronta para ser usada. Ela não precisa amadurecer. Ela está pronta, né? Exato, vamos reabilitar, vamos fazer essa musculatura funcionar, vamos ganhar de novo o equilíbrio, a propriocepção, vamos entender de novo. Vamos lá, vai desfrutar da sua vida. Legal. Tem bastante gente perguntando, então vou aproveitar para a gente fazer essas questões, e agradeço pelas questões também, pessoal, para a gente conversar mesmo. Imagino que a gente vá até mais ou menos aí umas 9, tá? Até às 21 horas a gente deve ir batendo um papo, então fiquem à vontade que a gente vai respondendo aqui assim que possível. A Elaine fez mais uma pergunta que seria a seguinte: a dor do nervo ciático pode ser confundida com a dor no quadril? Como identificar? Na verdade, nós temos que diferenciar a dor do nervo ciático de uma dor de artrose. A dor do nervo ciático, ela é uma dor que passa pelo quadril. Quando a gente fala da ciatalgia, é uma dor irradiada. Ela pode, o paciente, referir a dor até lá na sola do pé. Nós temos que diferenciar as ciatalgias das dores glúteas profundas. E daí nós temos algumas alterações que podem levar a uma dor semelhante à dor do nervo ciático. O paciente ele pode referir a dor igualzinha à dor do nervo ciático. Uma síndrome do piriforme, às vezes, ela confunde um pouco. Só que aí é o momento que a gente tem que entender e diferenciar. A causa dessa dor, ela é da coluna ou é uma dor glútea profunda? O impacto isquiofemoral, que é uma alteração que a gente tem também no quadril, em que o músculo quadrado femoral, ele acaba tendo um espaço reduzido para ele acaba ficando inflamado, ele pode tracionar um pouquinho o ciático, até mesmo pela inflamação local, o paciente tem essa dor. Opa, será que eu tenho que tratar o nervo ciático ou eu tenho que tratar a causa? Então eu tenho que entender o que está gerando essa dor do nervo ciático. Não necessariamente a dor é do nervo. O nervo ele só está mandando a mensagem para a gente, tem alguma coisa errada aqui. Ah, legal, entendi. É um indicador, né? É uma das funções do nervo. O nervo ele tem a função motora e a função sensitiva. Tanto desde a sensibilidade, é algo quente, algo frio que eu estou pegando, mas também mandar a mensagem para o cérebro que tem alguma coisa errada no meio do caminho. Sim.
Então, eu tenho uma artrose do quadril, ela dói. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então a gente começa a buscar o quê? Posições de defesa. Eu mudo um pouco a rotação do meu quadril para evitar aquela dor. Então a gente... É a famosa luzinha no painel do carro, né, doutor? Exato. Nós não podemos sentir dor. Ou melhor, nós não devemos sentir dor. Começamos a sentir dor, nós temos que entender o que está causando, para poder tratar. Legal. Pergunta aqui da Natália. Qual o tempo médio de duração de uma prótese? Eu acredito que a pergunta dela seja em relação à durabilidade do implante. Isso aí ela vai variar muito em relação ao tipo de implante que a gente usa e também, vamos pôr um componente do paciente, que a gente já fala já. Então, nós temos as próteses que a gente fala, que muitas vezes os pacientes se confundem. Doutor, a minha prótese é de cerâmica? O que é a prótese de cerâmica? Na verdade, eu tenho um implante e a superfície de atrito dela, que pode ser de cerâmica com cerâmica, pode ser de cerâmica com polietileno, pode ser metal, uma cabeça de metal e a parte da bacia de polietileno, e também existem as próteses onde a superfície de atrito é metal-metal. Isso aí que pode ditar aí em relação à durabilidade. As próteses de cerâmica normalmente elas duram mais, a de metal também tem uma durabilidade muito grande. As próteses em que a gente usa um par cerâmica-polietileno, hoje o polietileno que nós temos, ele dura muito mais, então é para que a gente tenha uma durabilidade bem boa. E as próteses onde a gente usa o par de atrito metal-polietileno, ele tende a durar um pouco menos do que essas outras. Mas quando que usa uma, quando que usa outra, por que usa uma, por que não se usa outra? Normalmente, para pacientes mais jovens, a tendência é que a gente opte pelo par cerâmica-cerâmica ou, dependendo da idade, cerâmica-polietileno. A metal-polietileno, a gente acaba usando no paciente mais idoso, em que a demanda funcional dele já não é mais tão grande, e a durabilidade que essa prótese vai ter, ela corresponde à expectativa de vida desse paciente. Porque essa mudança de implante, ela aumenta muito o custo. Então, isso é mais por conta disso. Então, os pacientes mais jovens, nós temos que optar por próteses que tenham uma durabilidade maior. Mas peraí, Diógenes, você não falou da metal-metal. A prótese metal-metal, hoje em dia a gente utiliza-se muito mais hoje num tipo de prótese que a gente fala que é a resurfacing, o recapeamento. Ela é uma boa opção, principalmente para pacientes jovens, atletas, porque ela dá uma segurança de uma amplitude de movimento muito grande. Um cuidado que nós temos, porque esse atrito entre as duas superfícies de metal, ela libera íons que a gente chama de íons de cromo-cobalto, são metais pesados, que podem levar a algumas intoxicações, tanto neurológicas, renais, e daí, por conta disso, a gente tem evitado. Mas não é errado utilizar, é uma prótese que apresenta bons resultados. O Andy Murray, tenista, ele tem uma resurfacing, está jogando tênis, ele tem essa prótese, então é uma prótese boa. Só que a gente tem que entender qual o paciente. É uma prótese eletiva, uma cirurgia eletiva. Qual o paciente? De que maneira ele vai ser melhor beneficiado? E quando eu falei daquele negócio, peraí, tem o ponto do paciente. Não adianta nada a gente usar a melhor prótese do mundo se o paciente não ajudar. Uma analogia que eu faço para o paciente no consultório, não adianta de nada eu ter um carro importado e usar ele para carregar tijolo numa estrada de terra, cheia de pissarra, todo de lama, onde eu vou expor de maneira inadequada aquele carro. É um carro baixo, esportivo. Por que eu vou usar esse carro para essa situação? Às vezes é melhor eu usar um Golzinho, um carro, vamos dizer, um carro... Jeep, um carro mais para aguentar o tranco, né? E onde ele não vai ter tamanho e exposição e a durabilidade dele vai ser maior. E também tem aquele carro em que eu tenho um cuidado maior com o carro, independente se ele é importado, se ele é nacional, que tipo, se é um carro popular ou não, se é um carro top de linha. Depende do cuidado. Se o paciente se cuida, se ele faz uma boa reabilitação, se ele toma cuidado com o peso dele, se ele se mantém ativo, se mantém a musculatura dele de maneira adequada, a chance de ter complicações e essa prótese durar mais, que é o desejado, né? Legal, legal.
Mais uma pergunta que recebemos aqui, doutor, foi da Caroline, que é a seguinte: se eu tiver artrose no quadril, posso continuar correndo? Pode. Isso aí vem de encontro com o raio-x, que eu tinha comentado lá atrás. Não é porque eu tenho uma radiografia, uma imagem radiográfica ruim, que eu não posso realizar uma prática esportiva. Eu tenho que entender qual é a limitação, qual é a dor. Eu consigo tratar essa dor? Essa dor, ela é do quadril ou não? Não, a dor é do quadril. Tá, ótimo. Mas se eu trabalhar essa musculatura, se eu fortalecer esse músculo, se esse paciente conseguir uma amplitude de movimento satisfatória e eu devolver ele para a atividade física dele, ótimo. Essa é a intenção. Não necessariamente ele precisa ser operado. Existem vários tratamentos. A gente pode tentar com medicações para melhorar um pouquinho aí a qualidade da cartilagem. Existe o uso do ácido hialurônico, que nós podemos fazer a infiltração intraarticular para melhorar um pouco a viscosidade desse líquido sinovial, para que a gente consiga ganhar um pouco mais de tempo. Mas não adianta. Se esse paciente não fizer uma fisioterapia, se ele não se reabilitar, se nós não tratarmos a dor dele, não adianta. Ele não vai conseguir correr. Isso depende também dele. O paciente buscar a melhora. Eu quero melhorar. Se o paciente não tiver a vontade de melhorar, a gente não consegue fazer nada por ele. Não adianta o físio ficar em cima dele, não adianta a gente encher ele de medicamento, tentar um monte de coisa. Se ele não tiver a vontade, a gente não sai do lugar. Entendi. É uma coisa que depende, vamos falar assim, né? Toda essa recuperação depende do paciente, lógico, depende do médico, depende da operação, ou depende do físio, ou de quem estiver envolvido no tratamento, mas depende do paciente, né? Ele tem que fazer a parte dele depois para que a recuperação seja legal. A parte dele é a principal. A parte dele é a principal. A nossa, a gente só orienta. O resto é com ele. Ele com ele. Ele que vai utilizar a ferramenta, né? Exato. Ele é o que eu brinco também. Me ajuda a te ajudar. Exatamente. Exatamente. Doutor, olha, o pessoal aqui está mandando bastante comentários, estão gostando muito da live, acho que foi um bate-papo muito produtivo. Eu acho que a gente já vai encerrando, até pelo que eu estou vendo de conteúdo e de perguntas. Não sei se o doutor quer falar mais alguma coisa a respeito, ou complementar um pouco mais o assunto, para a gente já ir indo para o encerramento. Se tiver mais alguma colocação, a gente pode falar agora nesse final. Uma das coisas que eu gosto de comentar com o paciente de artrose é o seguinte: a artrose ela não é o fim do mundo. E assim como a prótese do quadril também não é o fim do mundo, não é o fim da linha. Eu gosto muito de brincar com os meus pacientes para que eles se sintam mais à vontade, entendam um pouco melhor e até para que eles se aproximem da gente para que a gente consiga tratar ele melhor. Eu brinco, artrose, seja ela do quadril, do joelho, de qualquer situação. Não só ela, né? Eu brinco que são 3 situações que não adianta, que basta estar vivo para que a gente desfrute dessa situação. E quando eu falo que o paciente tem artrose, às vezes ele desespera. E é só uma maneira da gente conseguir segurar um pouquinho isso. As 3 situações ruga, cabelo branco e artrose. Não tem jeito. A única maneira de ficar livre é morrendo antes, que é o que ninguém quer. Opa, beleza. Se para ruga tem botox, tem um monte de creme, isso e aquilo, pro cabelo, beleza, ou assume o grisalho, ou então vamos lá, pinta o cabelo. Por que para artrose o paciente ele vai relaxar e não vai buscar cuidado? Por que ele não vai fazer a físio? Por que ele não vai melhorar o peso dele? Por que ele não vai tratar as doenças de base? Por que ele não vai se reabilitar? Então existe uma alternativa. Não é o fim do mundo. Beleza, já tentei de tudo, doutor. Não tem jeito. Não melhora. Não aguento mais. Opa, será que não é o momento, então, da gente pensar na cirurgia? Mas é a cirurgia da prótese. Eu vi um monte de gente falando, eu só escuto que dá errado. Graças a Deus, existem maus resultados? Sim, existe insucesso, como todo procedimento. Só que, graças a Deus, isso aí é a menor parte, é a menor fatia. Gira abaixo aí de 3%, na literatura a gente encontra alguma coisa na casa de 3%, mas na prática a gente tem visto aí abaixo de 1% de complicação. Mas o que é importante para a gente minimizar essas complicações? O planejamento pré-operatório. Desde o fato do paciente, desde a indicação correta,
o paciente realizar uma fisioterapia antes, conhecer o fisioterapeuta, tratar todas as alterações clínicas, as alterações metabólicas, deixar tudo redondinho, ter confiança no médico, o médico conhecer o paciente, saber onde cada um pode chegar, esse trabalho multidisciplinar com a físio, a parte nutricional também é importante, a gente conseguir melhorar a parte nutricional, algumas alterações dentárias, os pacientes que têm alteração dentária, até o dentista, opa, vamos lá, trata os problemas dentários, as infecções urinárias de repetição, vamos tratar aquela unha encravada, trata aquela unha encravada, essa é a parte pré, a gente consegue levar o paciente para a cirurgia muito melhor. Então, todo aquele bicho, aquele monstro que é a prótese de quadril, a gente já consegue minimizar. Por quê? Quantos pacientes a gente escuta falar que estão bem? Porque é muito menos do que aquele paciente que vai mal. O paciente que vai mal, ele acaba sendo mais divulgado. Mas por quê? Ele continua com dor. Ele não melhora. Diferente do paciente que melhorou, que tratou e resolveu o problema, que depois de um certo tempo ele já não esquece mais o andador, não esquece mais a bengala, não esquece mais, ele já esqueceu até do médico. Mas porque ele ficou bom. Então ele não lembra disso, ele não precisa ficar falando disso. A vida dele passa a ser outra, diferente do paciente que está com dor. O paciente que está com dor, ele sempre vai falar de dor. E todo mundo que encontrar ele vai lembrar dele com dor. Sim. Então, uma roda de amigos. Um tem dor, são em 10. Os 9 sempre vão ver aquele cara com dor. Todo lugar que eles forem, que alguém perguntar, e o José? Putz, o José continua com dor, cara, que dó dele, não melhora. Mas se o José operar e resolver o problema dele, daqui a um tempo ninguém nem vai lembrar que o José tinha dor. Por quê? Ele está tendo vida normal. Então não se fala, não se divulga o bom resultado. Mas que nem, eu já ouvi dizer assim, que é que nem dentro de uma empresa, né? Se você não escuta sobre fazendo uma comparação, né? Se você não escuta nada a respeito do departamento de TI, é porque está fazendo um bom trabalho. Agora, se falarem muito, não, preciso abrir um chamado, preciso fazer não sei o quê, é porque está com problema, né? Exato. Então, se o médico se deu tudo certo no tratamento, ninguém fala, né? E é cultural, isso é cultural. A gente liga a TV, tudo que a gente vê na TV é o quê? Só desgraça. São pouco, as boas informações, parece que elas são... menos divulgadas, né? Exato. Então, e na cirurgia do quadril, na cirurgia do joelho, nas cirurgias ortopédicas, isso acontece muito. E o paciente ortopédico, ele é diferente do paciente do cardiologista, do endócrino, dos outros. Por quê? O paciente do cardiologista, ele tem medo de infartar. O paciente do nefro, ele tem medo de uma insuficiência renal e ele tem que fazer diálise. O paciente do ortopedista, ele melhorou a dor, ele some. É complicado. Pessoal, doutor, o pessoal está elogiando bastante o conteúdo. O Pedro comentou aqui com a gente, boa noite, estou há 5 anos fazendo um tratamento conservador e agora chegou a hora de fazer a minha cirurgia. Depois ele até falou aqui, assim que liberarem as cirurgias eletivas, o doutor Diógenes fará a minha prótese. O pessoal elogiou bastante aqui também o conteúdo, todos. Então, assim, acho que foi muito produtivo mesmo, doutor, e agradeço demais pela sua atenção, pelo nosso bate-papo, e queria estender esse aí agradecimento também ao Instituto Recovery, que começaremos a fazer mais lives como essa sobre esse assunto ou outros assuntos no futuro, né? O Dr. Diógenes já está convidado para próximos encontros e próximas lives também, tá? O canal, inclusive, do Instituto Recovery foi inaugurado agora recentemente e a gente vai trazer mais materiais como esse, mais lives também. Então, doutor, queria agradecer muito aí pela sua atenção e pelas informações, pela aula. Ô, louco, eu que agradeço o convite do Gabriel, a Natália, do Vitor, todo o pessoal, toda a equipe do Instituto, a oportunidade de estar trabalhando junto com esse pessoal que sabe muito de reabilitação. Eu sou paciente do Instituto, não só atendo, como sou atendido, eu não só trato como sou tratado, né? É uma equipe que eu percebi, tenho conhecido cada dia mais o pessoal, tanto a parte técnica, a parte teórica, isso é bem legal, isso me dá uma segurança maior também na condução dos casos, e muito obrigado pelo convite, vamos trabalhando, e o Pedro que comentou aí, eu imagino que virou um amigo meu,
Ele é um exemplo do paciente que nós tentamos o tratamento conservador. Aí tem 5 anos que nós insistimos no tratamento conservador. E se a gente tivesse desistido lá atrás, ele já teria 5 anos de prótese. Nessa nós ganhamos 5 anos. Então a prótese dele vai comemorar 5 anos lá na frente só. Então é isso daí. O tratamento conservador, ele é importante e tem um espaço, às vezes, muito maior do que o cirúrgico. E obrigado pela oportunidade e boa noite a todo mundo. Imagina, eu que agradeço, doutor. Agradeço muito a participação de todos e pelas mensagens de todos. E até um próximo encontro, pessoal. Um abraço, boa noite. Até mais.